Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá! Chegamos ao capítulo 14 do livro de Elisa Beveri. Eu, meu pavio curto e Deus, aprendendo a irar-se sem pecar. E o capítulo 14 tem o título, Coloque em Prática. Aprendendo a irar-se sem pecar. Tiago 1, do 19 ao 20, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que declaração profunda! A ira do homem não produz a justiça de Deus. No entanto, muitas vezes, essa é a justificativa que apresentamos para nossas indignações. Injustiça de algum tipo foi cometida a nós e nós queremos que seja corrigida. No entanto, a ira nunca é a solução para uma causa justa. Deus não usa a ira para cumprir os seus propósitos. A verdade é que tentamos usar nossa ira para cumprir os nossos propósitos. Imaginamos equivocadamente que a ira nos protegeria, supriria nossas necessidades, nos guiaria e nos daria poder. Em vez disso, ela se voltou contra nós, nos atacou, roubou e desencaminhou e isolou. Ande na verdade. Conhecemos a verdade e chegou a hora de andarmos nela e sermos libertas. Peço a Deus que nesse capítulo te ajude a estruturar o seu estudo da palavra e lhe forneça aplicações práticas e pessoais. Resumi em 6 passos algumas diretrizes que espero que te sejam úteis. Diretriz 1. Escolha não reagir com a ira desmedida. Tome a decisão de exercitar a ira construtiva. Essa decisão precisa ser consciente. Você deve tomar a decisão em seu coração e em sua mente de buscar a mudança, de abandonar os seus caminhos, as suas condutas e hábitos passados e deixar que a palavra de Deus te transforme. Isso não é muito diferente da decisão de seguir Jesus. O primeiro passo é o arrependimento, ou seja, deixar um caminho para trás e trilhar outro caminho. Os filhos de Israel receberam essa escolha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio 30, 19. A princípio, essa será uma decisão deliberada, quase que mecânica, que você tomará diante de todas as situações com as quais costuma interagir com raiva ou que aborrecem você. Por exemplo, recentemente nossa família se mudou de Orlando para o Colorado. Fazia quase 20 anos que eu não dirigia com neve. Sou nascida em Indiana e havia memorizado algumas reações apropriadas ao dirigir no gelo. Mas me esquecera delas
por falta de prática mesmo. No primeiro inverno em que tive que sair em condições climáticas adversas, perdi o controle do carro por um instante. Ele deslizou e girou. Sem pensar, eu ouvi: vire a direção no mesmo sentido que você está deslizando. Aquilo que havia aprendido muitos anos atrás veio à minha memória sem nenhum esforço da minha parte e eu consegui retomar o controle do carro. Instrução 2. Antes de reagir ao que lhe aconteceu, permita-se dar um passo para trás. Provérbios 29:20. Adverte assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para um insensato do que para ele. Eu estudo as Escrituras e aprendi que Deus não oferece muita esperança para os insensatos. Para algo ser eficaz, você precisa investigar os motivos que o movem. Quais aspectos dessa interação ou situação o aborreceram? É uma questão de controle? É uma questão de medo? É mágoa não resolvida? Você se sentiu ofendida? Muitas vezes, o motivo é óbvio e não há necessidade de investigar em profundidade. Ainda assim, é preciso recompor-se antes de reagir. Por exemplo, eu não gosto quando um dos meus filhos fala comigo de modo desrespeitoso, mas não preciso buscar o motivo. Preciso, contudo, escolher com cuidado qual será a minha reação. Se eu reagir com raiva e desrespeito, não será um exemplo de piedade para eles. Apenas o levarei a se sentir justificado em dar respostas atravessadas para mim. Tenho de reagir de uma forma que os ajude a perceber de que o seu comportamento não é aceitável. Eles precisam entender por que não é aceitável e resolver essa questão. Muitas vezes o comportamento nasce dos maus hábitos. Se, contudo, a minha reação tiver elemento profundo, preciso desacelerar e examiná-la com mais atenção. Ou seja, não fale na hora que você estiver irado. Assuma a responsabilidade. Lembre-se de que a responsabilidade é uma coisa boa. Não é algo a ser evitado, mas sim aceito. Responsabilidade nos dá poder, habilidade e capacidade de responder de forma devida. Quando culpamos outras pessoas por nossas reações, deduzimos-nos a condição de escravas de seus caprichos ou de suas ações. Seja responsável e reconheça as suas reações positivas e negativas. Em 1 Pedro 5,6, lemos a seguinte exortação: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. A humildade é parte essencial de assumir a responsabilidade. Responsabilidade e confissão andam juntas. Como já vimos, confessar significa reconhecer algo, declarar humildemente a própria culpa e resistir à tentação perpétua de julgar a culpa nas outras pessoas. A humildade trata de nosso papel na situação sem se preocupar com a reação alheia. Também é uma rendição a Deus. Dizemos: Deus, eu confio no Senhor. Sei que, se eu me humilhar, o Senhor me elevará acima dessa situação e me colocará nas melhores condições. Quarta, aprende com seus erros. Na verdade, esse é um desdobramento natural da responsabilidade. Quando assumimos a responsabilidade, temos condição de usar os nossos erros para crescer. Provérbios 24:16 nos dá ânimo.
Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela sua calamidade. Os perversos escolhem não se levantar, permanecem em seus estados decaídos. Seus erros não lhe provêm instrução, pelo contrário, são a sua derrocada. Em vez de aprenderem com seus erros, são enredados e vencidos por eles. O mesmo não acontece com os justos. Eles se humilham e ganham força em suas quedas. Quinto, perdoe a si mesma e perdoe as outras pessoas também. Perdoe aqueles que te magoaram. Em Lucas 17:4 diz assim: se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, me perdoa. O perdão deve ser oferecido àqueles que se arrependeram, mesmo que cometam a mesma ofensa 7 vezes por dia. Não temos condição de julgá-los por terem repetido a transgressão. Acaso não fazemos a mesma coisa tantas vezes? Somos perdoadas, assim como perdoamos. Quando não libertamos os outros por meio do perdão, temos dificuldade de perdoar a nós mesmas. Quando revelamos os erros dos outros, é mais fácil revelar os nossos próprios erros. Mas, e se os outros não se arrependerem? Ainda assim, precisamos perdoá-los. É difícil orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Se na verdade não perdoamos aqueles que têm pendência conosco. O que eles não devem, talvez, seja exatamente um pedido de perdão por alguma transgressão passada. Seja apenas isso. Saia do caminho e abre espaço para Deus. Quando a situação ainda parece perdida, mesmo depois de você ter perdoado e feito o necessário para se reconciliar, é hora de recuar e repetir as palavras de Davi. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. 1 Samuel 24:12. Deus realizará o plano dele em sua vida. Se imaginarmos que, em última análise, estamos no controle, teremos uma vida de frustração e ira. A raiva procura um alvo ou uma reparação pela injustiça cometida. A fúria e a cólera buscam vingança ou retribuição. No entanto, Deus não quer que entremos nesse território. A palavra de Deus nos diz: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10:30. Deus não quer que suas filhas sejam fervorosas e poderosas. Se nossa ira não for construtiva, se a voltarmos contra nós ou contra as outras pessoas ao redor, perdemos o fervor e ficaremos deprimidas ou oprimidas. Não encontraremos liberdade na rebelião, mas nos caminhos de Deus e em sua sabedoria. Encontraremos liberdade quando operamos conforme suas instruções vivificadoras. Então, poderemos viver sem remorso, sem medo e sem arrastar as correntes do nosso passado. Guia para um novo começo.
Essa é a sua chance de ter a vida livre da raiva e da ira destrutiva, de ser fervorosa e eficaz, compassiva e cuidadora, de reassumir o controle das suas emoções, de ira e de frustração. A seguir, você encontrará um guia com 21 dias de leitura bíblica e orações para ajudá-la a andar nas verdades que aprendeu. Você pode usá-lo de forma que desejar. Talvez existam áreas de sua vida que você deseja consertar-se ou reparar por um período mais longo. Cada dia traz uma oração, uma oportunidade de fazer anotações e um estudo das Escrituras, apresentados de forma fácil, aplicável e prática. O guia foi planejado para ter início na segunda-feira. Seu dia começa com o momento da manhã, que abre um texto bíblico para ajudá-lo em seu processo de transformação. Algumas considerações resumidas sobre a passagem, seguida de uma oração. Depois você anotará o plano de ação para o dia, com base na verdade que aprendeu. O momento da noite lhe dará a oportunidade de tomar nota de suas vitórias pessoais, triunfos do dia, bem como pecados pessoais, erros ou falhas e confissões. A lista de misericórdia é para anotar o nome daqueles que a magoaram e a quem você está concedendo misericórdia. Observe, uma vez que alguém for acrescentado à sua lista de misericórdia, não mais o remova. Faça sua lista de ações para o dia seguinte. Na próxima sessão, e em seguida registre seus pensamentos e reflexões sobre o progresso de hoje. Alguns dias trazem uma sessão final chamada aplicação, que apresenta exercícios para estimular a reflexão. Os dias do Senhor, dia 7, 14 e 21. Lhe dão a oportunidade de recapitular as passagens bíblicas da semana e oferecem sugestão na sessão Traga para a sua realidade. O objetivo desse livro é a transformação inteira. Algo que só acontece quando tomamos a nossa cruz e negamos a nós mesmas. Não estou lhe prometendo uma vida perfeita no fim dessas 3 semanas. Mas se você realmente ler e aplicar a palavra de Deus, não será mais a mesma pessoa. Seu coração voltará a ser sensível às coisas do seu Pai. Como acontece com qualquer coisa no reino, não se trata de quando você lê a Bíblia, mas do quanto você a pratica. A palavra se concretiza em sua vida e, portanto, produz fruto. Não pule etapas. Não se trata de uma competição ou de uma conquista. Trata-se de um processo. Abordamos algumas das passagens bíblicas em capítulos anteriores, mas vale a pena recapitulá-las. Oremos e comecemos essa jornada. Amém! Vou estar gravando aqui em outro áudio, tá? Os exercícios aqui do dia 1, do dia 2, do dia 3. E aí já deixo separado um papel, caneta, um caderninho para você ir anotando aqui os exercícios, né? Dia após dia, tá bom?